Está começando o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Quero agradecer a sua participação, porque é graças à sua audiência que a gente, nos primeiros 6 meses, já atingimos 2 milhões de visualizações e estamos superando essa marca já há muito tempo. Temos a honra de receber aqui grandes municipalistas, 2 médicos, o prefeito Dr. Lucas Chaves, de Rialma, seja muito bem-vindo. O Dr. Zacarias Calil, deputado federal, seja muito bem-vindo, Dr. Zacarias. E Alziro Zarur, diretor da Times Agência de Ideias, tem uma participação especial com a gente aqui hoje pela primeira vez. Continua ligado no Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Prefeito Dr. Lucas, um prazer receber você aqui. Sangue novo na política, uma novidade dentro do estado de Goiás, que tem mais de uma semelhança com o nosso outro convidado, o Dr. Zacarias Calil. Além de médico, que está agora começando na política, foi convocado a entrar para qualificar o nosso time de políticos aqui no estado. Conta pra gente como foi isso. Muito bem-vindo. Obrigado a todos do podcast. Agradecer mais uma vez, né? Eu já acompanho vocês ali, a gente tem o grupo dos prefeitos ali da AGM, a gente sempre está vendo aqui o podcast e é uma honra enorme para mim estar com um ídolo que antes mesmo de entrar para a política, o Dr. Zacarias, desde a época de faculdade, eu já acompanho, já disse isso para ele no evento dos deputados aqui, no dia que eu conheci ele pessoalmente. E realmente essa questão do sangue novo na política, o que a gente tenta fazer é o seguinte: muitas vezes existe, né, um viés sobre o político, e uma das coisas que eu percebo é as pessoas boas têm que entrar para a política, porque senão os ruins eles tomam espaço. E hoje eu estou aqui ao lado de um grande médico, um grande exemplo, que é o Dr. Zacarias, que também inspira outros políticos jovens, assim como eu, a estar entrando, né? E a gente fica muito satisfeito de estar fazendo parte disso tudo. Dr. Zacarias, prazer te receber aqui, uma honra muito grande. O Dr. Zacarias tem décadas de serviço público, é um servidor público de carreira e, muito semelhante à sua história, ele decidiu, já deputado federal de segundo mandato, pré-candidato a senador, ele, muito tempo no serviço público, viu que ele precisava entrar para participar da transformação que ele não conseguia apenas como médico realizar. E atendeu a esse chamado para poder entrar para a política e está conseguindo entregar esses resultados, né, doutor Zacarias? Muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite. Cumprimento aqui o Lucas, meu colega, o Zarur, meu amigo de muitos anos. E você, Leandro? É um prazer enorme, né, a gente estar aqui, poder bater um papo. E é interessante o que você falou, porque quando você entra para a política, muita coisa muda, né? Porque se você tem vontade política, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu comigo, né? Muita gente pergunta, por que um médico como você, né, com uma referência aí mundial em vários procedimentos, entrou para a política? É o que eu falo, eu cansei de ficar andando com pires na mão, de falar, Goiás precisa de um hospital de pediatria. Trabalho no estado há muitos anos, né? Desde quando eu era estudante de medicina aqui na Universidade Federal. A gente fez estágio lá no materno infantil em 81. Olha então, só. Exatamente. Quando eu voltei para Goiânia... 45 anos. Quando eu voltei para Goiânia em 86, continuou do mesmo jeito. Até 1999, quando surgiu o primeiro caso de separação de siameses, né? Fizemos no ano 2000, continuava do mesmo jeito. E você vê o tanto que isso demorou. Até 2018 foi quando o governador Caiado me convidou para formar a chapa com ele, né? Para que a gente pudesse trabalhar na política. E eu falei para ele, nós vamos entrar com uma condição, de você viabilizar um hospital de pediatria em Goiás. Aí deu certo, né? Hoje, através da política e tudo mais, estava contando para vocês aqui, a quantidade de emenda parlamentar que eu destinei para esse hospital é uma coisa assim inacreditável, né? Quantos milhões? Você sabe que dá mais de 20 milhões, né? Você vê, estava falando aqui, só de equipamentos de última geração, raio-x digital,
Tomografia computadorizada de 64 canais da Siemens, é o melhor que tem. Poucas clínicas particulares têm. Chegou agora, nós vamos inaugurar, dia 16, uma ressonância magnética também de última geração. Aí tem lá, aparelho de broncoscopia, que não tinha, era através de um OS, que contratava um médico, mas tinha que pagar para ele ir lá levar o equipamento. Está lá disponível, também de última geração. Os equipamentos dentro do centro cirúrgico, monitores, uma série de equipamentos e tudo mais que a gente conseguiu melhorar o hospital. E é o que eu falo, e hoje nós temos um efeito colateral, Zaru. Pessoal, qual que é? O efeito colateral disso tudo é a superlotação, porque todo mundo quer ir para lá. Mas quem não quer o tratamento de alto nível, né? Você vê uma enfermaria, você vê lá, uma enfermaria que nós temos, todas, 2 leitos, quarto privativo, ar-condicionado, tablet e alimentação completa, né? Assim, dependendo da doença da criança, você tem vários tipos de alimentação. Então, assim, é um espaço que você se sente bem. Ontem mesmo eu estava numa reunião, um bate-papo aí, falando da cirurgia de separação de siameses. Quer dizer, foi um grande avanço também, né, na tecnologia ali. Aí alguém perguntou, quanto que você ganha lá no hospital? Aí eu falei, olha, na faixa, eu sou CLT, né, na faixa de R$9.000. Foi isso aí, né? Como assim? Falei, 9 mil. Cirurgia de separação de siameses, a maioria dos nossos colegas são voluntários, ninguém está ali pelo dinheiro. Uma equipe de mais de 30 pessoas e muitos deles estão ganhando, inclusive, nada, né? Nada, a maioria vem lá por amor mesmo, não quer participar, entendeu? Não tem... Uma cirurgia de siameses na área particular custaria mais de R$1 milhão. Ela custou, a última, que foi a grande, né? Infelizmente nós perdemos as crianças, foi uma média de R$2 milhões. Olha só. E falando do hospital ainda, parece que com a sua ajuda, o trabalho que você dedica àquele hospital, criou uma ala ali de tecnologia, né? Exatamente. Né? Você tem um corredor ali só de imagens, fora o ultrassom que eu não disse, né? Ultrassom dentro da sala de cirurgia. Cada equipamento de anestesia, nós temos 8 salas de cirurgias lá. Olha só, 8 salas, aí funciona cedo à tarde, à noite e madrugada. Sábado, domingo, feriado, não tem conversa. E, porque lá atende emergência, né, cirúrgica. Os carrinhos de anestesia lá custou 280 mil cada um. E esse equipamento, às vezes os residentes que chegam lá, eles têm que fazer um curso para aprender a mexer naquilo ali. Eles falam, isso aqui é a Ferrari dos anestesistas. Entendeu? À disposição do SUS. Tudo à disposição SUS, de toda a população. Isso sem contar o tratamento que eu faço, além de siameses, né? As malformações vasculares, hemangiomas, linfohemangiomas. Hoje nós temos um centro de patologias vasculares, nós temos equipamento a laser, totalmente pelo SUS. Cada sessão dessa aí é 8 mil, 9 mil, 10 mil, dependendo, né? Numa clínica particular. Tem criança que faz 15, 20 sessões. Olha Caramba. só. Entendeu? Então, assim, é bom trabalhar lá, né? Zarur, e você é jornalista reconhecido já há muito tempo, foi diretor de comunicação do Grupo Jaime Câmara durante muito tempo, hoje é da Times Agência de Ideias. Como que isso repercute Brasil afora, quando Goiás tem talvez o melhor hospital, o mais equipado para servir a criança e adolescente, que é o ECAD? É impressionante como repercute, porque quando a gente encontra com jornalistas de fora, uma das primeiras coisas que eles falam assim, olha, o seu estado está bem de saúde, né? E aí o assunto prossegue e fala, e vocês têm um médico lá que é referência internacional e tal, e assim, as pessoas querendo conhecer o Dr. Zacarias. Então, é importante a gente ressaltar isso. Goiás é destaque na saúde em nível nacional. As coisas aqui repercutem no jornalismo em nível nacional. Tanto é que houve a indicação do Prêmio Nobel de Medicina, né? Então, ontem mesmo lá na Comissão de Saúde foi falado sobre isso novamente. O presidente lá falou, né? Vamos ver, uma hora chega, né? Exatamente. Fala para os seus colegas jornalistas que é só fazer igual a Ana Hickman. Vem aqui conhecer o Dr. Zacarias, grava com ele e conta essa história. Exatamente. Ela veio e ficou encantada. Doutor Lucas, como que está essa parceria de Rialma com os parlamentares, em especial
Dr. Zacarias? E Como é que essa- está a saúde em Rialma? Graças a Deus, o que que acontece? Vocês falando aí a nível da... que a gente lá na ponta, a gente enxerga, né? No seu caso, por exemplo, o ECAD ele é realmente o nosso suporte maior. Mas existe, né, alguns pontos que a gente... Não são todos que a gente consegue. Quem dera se todos os nossos pacientes pediátricos conseguissem com o ECAD, porque é um serviço de referência mundial. E só fazer uma observação, é muito fácil, quando a gente está lá na base, na faculdade, você estudar um procedimento cirúrgico. Já é criado, já é repetitivo, né? Assim, acaba que é uma receita de bolo que você faz ali. Quando você pega o caso do Dr. Zacarias, isso foge totalmente da curva. É um médico que ele desenvolveu, ele começou a fazer em boneco o procedimento da separação de siamês. Hoje não, hoje você tem impressora 3D, hoje você consegue usar óculos de realidade virtual para poder ir lá e fazer o procedimento de separação, né? O próprio software ele cria, né? Vai criar uma hemorragia ali, o que faz. Hoje é muito mais fácil. Quando ele fez a primeira separação, lá no finalzinho da década de 90, era com boneco, era com realmente assim, aquelas peças ali feitas à mão. Então era uma coisa assim que... Teve que criar a técnica. Desenvolver o que hoje outros médicos no mundo inteiro aplicam, né? Não tão bem, não estou puxando saco, senhor, não. É porque como médico eu sou fã demais do Dr. Zacarias. Mas voltando aqui à parte da política, o que acontece? A parceria hoje, não só de Rialma, de outros municípios também, eu comecei a atuar na medicina, não tenho a carreira longa dele, como a do doutor, mas em 2017 comecei a atender no SUS quando me formei, e a gente tinha uma realidade no estado de Goiás. Querendo ou não, após ali o período da pandemia, hoje a realidade da descentralização da saúde, ela é totalmente diferente. Por exemplo, Rialma ali, na região do Vale de São Patrício, hoje a gente já tem o HCN em Uruaçu, que é um hospital regional. Hoje já tem o EJA, né, que é o Hospital Estadual ali de Jaraguá, que é mais próximo e presta o serviço também. Então, houve uma descentralização e isso facilita muito para a gente, né? E com relação à parte dos parlamentares, dentro de Rialma hoje, eu tenho um hospital municipal, esse hospital municipal hoje, doutor, o governo federal ele me repassa de MAC por mês 68 mil reais. Isso não paga nem metade da minha folha de médicos plantonistas. Hoje nosso hospital... Fora todo o resto. Fora todo o resto. Hoje eu tenho um raio-x digital lá, a gente tem 2 aparelhos de ultrassom, mapa, router, eletro. Ano passado consegui reabrir o centro cirúrgico e tinha mais de 10 anos que não nascia um rialmense. Ano passado eu consegui reabrir o centro cirúrgico e esse ano agora eu consegui adquirir uma torre de vídeo. E a gente começou a operar por vídeo e, inclusive, agradecer ao doutor que a emenda parlamentar que ele fez para mim nessa janela vai custear ali 18 meses de cirurgias eletivas dentro do meu hospital. Então, 18 meses, um ano e meio. 18 meses de cirurgias. Quase a metade do seu mandato já está resolvido com isso. Com esse e apoio. graças a Deus a gente tem essa parceria, né? E existem bons parlamentares no estado de Goiás, graças a Deus, e tem dado suporte para o município, que é o que tem salvado. Quando a gente fala de emendas... muitas vezes o eleitor pode pensar a emenda é moeda de troca de voto. Não é, gente. Não é. A emenda, para quem está lá na ponta, ela é o quê? Ela é o termo emenda para emendar o nosso orçamento, porque o que a gente recebe é muito pouco. E tem piorado. Outros prefeitos vão vir aqui, não sei se já vieram, as arrecadações nossas. Estava conversando com o Paulo Vitor na semana passada. Presidente da FGM, prefeito de Jaraguá. As arrecadações elas têm caído. O governo federal fala, vou isentar o imposto de renda. Mas por que ele não conta aqui para o prefeito? Isso vai baixar o FPM dele. Isso atrapalha nas arrecadações de ICMS. Cortesia com chapéu alheio. Isso aí eu discuti lá na Câmara, na época que foi. Eu falei, quem vai sair prejudicado vão ser os municípios. Presta atenção nessa votação aí. E graças a Deus, se não fosse parlamentares como ele, fala assim, mas a emenda faz o quê? A emenda economiza contrapartida. Você tem contrapartida para poder comprar o remédio para o povo. Que, infelizmente, se você não tiver esse jogo de cintura lá na ponta, lá na prefeitura, você não resolve. O presidente José Délio costuma dizer, inclusive aqui na participação do Papo de Prefeito, aliás, deixo aqui o abraço do presidente que abre esse espaço aqui para esse diálogo do municipalismo, mas ele costuma dizer o seguinte, que se não for a atuação da AGM, da FGM, se não for as entidades municipalistas irem para Brasília, discutirem com o governo federal, discutirem com os parlamentares
o impacto que as decisões deles têm nos municípios, falou, olha, se a gente deixar por conta, daqui uns dias o prefeito vai ser gestor de RH. Ele só vai ter dinheiro para pagar a folha e nada mais. Exato. Por isso que é necessário esse diálogo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e, doutor Zacarias, depois desse intervalo eu quero falar sobre isso, sobre a sua atuação em favor do municipalismo. Antes de chamar o intervalo, eu preciso agradecer os nossos patrocinadores, que são a Megasoft, Gestão Pública Inteligente, a AIA, Soluções Empresariais, o Cicobi Secov Cred, ICS Sistemas de Saúde, que agora tem o sistema de atendimento por WhatsApp, e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua com a gente, o intervalo é rapidinho e a gente já volta com o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secov Cred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secov Cred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secov Cred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Doutor Zacarias, já ouvimos aqui um belo relato do prefeito, o doutor Lucas, lá do seu apoio na gestão em Rialma. Conta pra gente como que é a sua percepção dessa relação do senhor enquanto deputado federal com os municípios, da importância desse diálogo com os prefeitos, de não só de envio de recursos, mas de estar entendendo essa dinâmica dos municípios. Eu acho isso muito importante, né? Então, por exemplo, nós temos recebido não só prefeitos, mas os vereadores também, que eles desenvolvem um papel importantíssimo no município. Porque os vereadores, eles atuam junto à comunidade. Eles sabem, às vezes, a vida de cada um ali dessa região onde eles trabalham. Eles, então, levam os problemas para o prefeito e o prefeito traz os problemas para nós, para que a gente possa solucionar. Então, assim, essa interação ela é muito importante. Inclusive, lá em Brasília, nós temos o dia, né, da Marcha dos Prefeitos. É onde eles percorrem todos os gabinetes, né, e conversando, batendo papo, etc. e tal. Mas eu tenho uma teoria comigo que eu acho o seguinte, sabe? Muitos vêm me agradecer. Eu já destinei emendas para praticamente todos os municípios de Goiás, né? E alguns deles também eu não tive nenhum retorno. Teve um município aí que eu destinei mais de 6 milhões de reais. O prefeito nunca me agradeceu. Mas eu não importo com isso não, sabe por quê? Eu acho que você não tem que agradecer o político, isso é obrigação dele, né? Ele está ali para servir o município. Mas também tem que ter uma certa troca, né? Igual o Lucas fez aqui e tal, eu acho isso importante. Então, é necessário que isso aconteça. E a gente está ali para ajudar através das emendas parlamentares. Então, eu vejo isso aí como natural. Não só as prefeituras, mas também outras unidades, né? Por exemplo, Corpo de Bombeiros mesmo. Já trabalhei lá com eles, já destinei quase 6 milhões de reais, caminhões, UTI neonatal. Bombeiro nunca teve uma UTI neonatal, Lucas. Nunca. Entendeu? Doutor Zacarias atento às crianças, né? Exatamente. Por quê? Como é que transporta? Antes eu era muito contra a ambulancioterapia, né? Mas depois que eu comecei a andar agora nos municípios, a gente vê a grande dificuldade que eles têm de você ter uma ambulância que te dê segurança, qualidade, que as estradas não são boas. Tem município aí que só tem uma ambulânciazinha que mal cabe uma pessoa em pé. E aí nós estamos ajudando também com essas ambulâncias de última geração, né, com ar-condicionado, uma série de equipamentos. Destinei também, olha só que interessante, a van da vacina. Ah, que bacana. São as vans que chegam nos municípios com toda a estrutura de um postinho de saúde de vacinação. E vacinam as pessoas ali na região. Então tem coisas que às vezes a gente nem lembra mais que você ajuda, né? Por exemplo, chegou agora umas geladeiras que nós vamos destinar também para salas de vacinação.
Então, a Universidade Federal de Goiás tem ajudado bastante. Aliás, eu tenho o dever de ajudar, né, a Universidade Federal, porque eu sou o egresso dessa Faculdade de Medicina daqui. Já ajudei muito lá na genética, agora na pneumologia, quer dizer, e agora também na comunicação, que é tão importante, né, destinamos uma verba enorme, eles ganharam até um prêmio agora. Quer dizer, então, tudo isso aí é o envolvimento, né, do deputado, tem que ser bastante divulgado para as pessoas saberem realmente qual o seu papel, né? Na segurança pública, não só na saúde, mas na segurança, corpo de bombeiros, etc. e tal, né? Então, Zacarias, o senhor sempre teve uma preocupação com a aplicação dos recursos destinados aos municípios e outros órgãos, né? O senhor é sempre preocupado com isso, né? Exato, porque você lembra aí, ó, esse problema da emenda PIX, né? Na época que ela não era regulamentada, eu só fiz uma. Acho que eu fui o único goiano que não fez emenda PIX como deputado federal. Porque precisava de uma transparência, né? De uma legalização, alguma coisa assim. Mas eu destinei na época para a cidade de Goiás para ajudar ali no caminho de Cora, que é uma coisa turística, né? Que você vai atrair. Nossa antiga capital, né? Exatamente. Então foi a única que eu fiz. E agora a gente, depois que o Supremo regulamentou, nós estamos fazendo as chamadas emenda PIX. Ou seja, ela já cai direto na conta, né, da prefeitura, mas eu tenho essa preocupação de mandar para o Ministério Público, né, onde essas emendas estão sendo destinadas, porque cabe a ele fiscalizar. Bom demais. A atuação parlamentar, ela é muito importante quando ela olha para o município. O município é onde a vida acontece, é no município que o cidadão mora. Então, quando a gente está falando de um parlamentar que está lá em Brasília, fazendo leis, fazendo emendas parlamentares, e ele recebe os prefeitos, ele recebe os vereadores, é como se ele estivesse tendo um bom diagnóstico de como que está a vida nos municípios. É como se ele estivesse olhando para a rua do cidadão. Exato. Porque quando eu fortaleço o município, e essa é a razão de existência da AGM, que é fortalecer os municípios, fortalecer o municipalismo, eu estou levando o resultado direto para o cidadão. Olha só. Pode falar, doutor. Se você for, esse ano, só na Codevasp, eu destinei mais de 20 equipamentos. Aí você tem caminhão-pipa, caminhão coletor de resíduos, reta escavadeira, moto niveladora, uma série de equipamentos que ajudam muito a prefeitura, né? Você vê a moto niveladora, esse dia eu fui lá, uma reta escavadeira custa quase R$1 milhão, entendeu? Então, para você ter uma ideia, a cidade de Aruanã, eu troquei quase todas as lâmpadas lá para LED, porque Aruanã merece, é uma cidade turística, né? Grandes empresários. Reforça a segurança, beleza. Reforça a segurança, né? E outro detalhe, fora os outros equipamentos, eu destinei durante todo esse período mais de R$10 milhões para a cidade de Aruanã. Então, assim, mas por que Aruanã? Não, porque a gente sabe que precisa. É um município que traz uma quantidade enorme de turismo, que isso aí traz divisas, não só para o município, também para o Estado. É nada mais justo, né? Mas outras cidades também a gente tem trabalhado muito em relação a isso. E eu estou tendo um reconhecimento muito grande, né? Então, vários prefeitos aí enaltecendo. E a gente está sempre de portas abertas em Brasília. Doutor Lucas, com quase 1 ano e meio de vida política, aliás, se a gente considerar pré-campanha e campanha, já está passando de 2 anos, né? Nessa interlocução. Passa rápido. Como que o senhor está evoluindo nessa construção de diálogos, nessa realização de parcerias, aliás, que é um dos principais trabalhos da AGM também, construir esses relacionamentos, seja com o governo estadual, seja com o governo federal, seja com parlamentares estaduais, federais. Conta pra gente. Eu acredito que hoje, desde o início, né, da questão dessa carreira política, vamos começar a nível estadual. Os deputados estaduais do nosso estado hoje, a Alego, hoje chefiada pelo meu grande amigo, meu candidato a deputado federal, que é o Bruno Peixoto, através dessa nova gestão da Assembleia Legislativa, eu nunca tive um mau recebimento dentro de nenhum gabinete dos deputados estaduais. Todos fazem um bom assistencialismo, não é só com a questão dos prefeitos,
mas também com os vereadores. Eles têm um espaço ali para poder receber, tem um gabinete aberto. Eles vão, né, em sua grande maioria, aos municípios, acompanham. Você chega no evento, muitas vezes que possa parecer pequeno, você olha lá, tem um deputado estadual lá com você. Você vai fazer algum mutirão, você consegue ver a presença ali de um deputado que leva um exame ali ao município, que leva uma carreta, que vê realmente as necessidades da população. Então, os deputados estaduais em Goiás hoje, eles têm um assistencialismo ao município muito importante. Nessa estratigrafia, quando a gente vê a questão dos deputados federais, eu queria que existissem mais doutores Zacarias. Eu queria que existissem outros que tantas vezes passam realmente no município, adentram lá, olham, conversam, perguntam o que precisa, qual que é a demanda. Eu já dei uma volta aqui na cidade, isso está bom, vamos tentar melhorar isso. Existem deputados que fazem isso. E também existem deputados federais que ficam ali de trás do celular. E é onde a gente está precisando que isso não aconteça mais. O parlamentar que está só olhando para o celular não está olhando para o cidadão, né? Não olha. Desculpa, doutor, mas realmente tem colegas lá na Câmara Federal do senhor que ficam de trás de um celular, não vê a realidade lá na ponta, porque a população não vai atrás do deputado, não vai atrás do governador, quando precisa de um remédio, de um exame, não vai atrás do governador nem do presidente. Eles vão no vereador, eles vão no prefeito, eles vão lá na porta do gabinete da prefeitura. Ele sabe onde o senhor mora, né? E vai bater na sua porta. Na porta de casa. E o que acontece? Se a gente não tem boas parcerias, como que tem acontecido, isso aí realmente pesa, porque o município não consegue custear. E assim, a nível do Senado, né, que realmente o orçamento de um senador é maior que o de um deputado federal. E a gente tem realmente, sim, boa abertura, graças a Deus sempre tive boa abertura no Senado, mas quem dera eu que outros políticos de causa municipalista, como o Dr. Zacarias, como outros tantos que a gente tem lá, tivessem a presença no interior, Zarur, que eles estivessem lá olhando, pegando na mão da gente, entendendo a situação, não é tirar uma foto, não é mandar um ofício. O doutor nunca me cobrou o que ele mandou para Rialma. Mas eu sempre agradeci e, antemão, eu já trago isso para a população ficar ciente. Não é de trás de um celular, mas é ir lá e olhar, o que está precisando, o que fala, o que é. Não, eu vou te ajudar se eu tiver isso em troca. Não é assim que funciona. É verdade. A gente tem que pensar no coletivo. É importante lembrar que o diálogo ele é feito não só de falar, mas também de ouvir. E a nível... Um fala, o outro ouve, o outro fala e ouve também. E a nível estadual também, né? Quando a gente finaliza isso, o governo do estado de Goiás, realmente, você falou da saúde, é uma referência na saúde. Hoje é o primeiro do IDEB, então, assim, saúde, educação, segurança pública no estado de Goiás hoje. Eu vou reclamar de quê? Não era político há 10 anos atrás para poder fazer uma comparação nem nada, mas hoje eu fico extremamente feliz quando se consegue ir na Goinfra e o governador liga e fala assim, você vai ter tantos milhões ali, eu vou passar um GMM, seleciona as ruas aí que eu vou colocar uma pavimentação nova aí para te ajudar. Seleciona aí tantos lotes em sequência aí que eu estou entregando casa a custo zero via GEAB. E a gente sabe que se o governador também não tiver um apoio de parlamentares, seja a nível estadual, seja a nível federal, e de senadores, eles não vão conseguir, só a demanda do estado não vai conseguir atender. Então hoje o governo do estado de Goiás, tanto o Caiado, o Dr. Ronaldo, né, outro grande médico também, grande inspiração para mim, como agora o Daniel também, eles têm dado um suporte excelente aos municípios. Como converso bastante com outros prefeitos, realmente eu via que não se tinha isso antes. Mas que graças a Deus que eu entrei na hora boa do governo do estado, então, né? E a gente realmente sabe, né? A gente olha no olho, a gente olha no olho, e o que acontece? A gente percebe o comprometimento desses parlamentares, Leandro. A gente percebe a presença deles ali com a gente, a verdade. Não se tem promessa, se já pega na mão, conversa do fio do bigode, e a gente já sai dali com muita coisa resolvida. Essa parceria tem dado certo. E o governador Daniel Vilela tem muita atenção com a importância dessa construção de diálogos com prefeitos e com parlamentares. Exato. Que inclusive agora, né, doutor Zacarias, o senhor é do partido, inclusive, do governador Daniel Vilela. Os dois estão aí nesse partido histórico que é o MDB. Exatamente. Hoje eu sou pré-candidato, né, pelo MDB
E deu Você é certo. candidato a senador? Exatamente. Sou um pré-candidato ao Senado, né? Pelo MDB. Mas voltando aqui às emendas parlamentares em relação aos municípios, eu gostaria de acrescentar também, por exemplo, Trindade, uma cidade que grande do ponto de vista de turismo religioso, né? Nós construímos lá um centro de excelência de medicina avançada, emenda parlamentar, foi mais de 7 milhões de reais. Fora as outras maquinário, né? E que eu venho ajudando ao longo dos anos. Polícia Rodoviária Federal. Eu passei um dia lá na porta ali em Anápolis e vi que, prefeito, que eles estavam atendendo desde um contêiner. A delegacia da Polícia Rodoviária era dentro de um contêiner. Eu passei lá só para ver os carros antigos, conversar e tal, né? E aí ele falou, doutor, olha aqui, ó, deputado, onde é que a gente está atendendo aqui? Eu fiquei horrorizado. O ar-condicionado lá no último grau, né, assim, para gelar e aquele calor insuportável. Parecendo uma sauna no contêiner. Aí ele falou assim, será que você consegue uma emenda? Eu falei, embora. Aí nós construímos a delegacia da Polícia Rodoviária lá. Hoje eu tenho o prazer de passar ali na porta e ver, ó, isso aqui foi emenda parlamentar. É um prédiozinho ali, ó, tem até anfiteatro. Fora as blindagens em todos os postos da Polícia Rodoviária, nas portas, nos vidros, tudo blindado. 3 viaturas blindadas. Quer dizer, então, esse é o papel do deputado federal, né? Então, não é só, às vezes a pessoa, só na saúde, não. A gente tem trabalhado, né, em todas as áreas para melhorar a vida das pessoas. O médico atende o paciente onde está doendo. Exatamente. Ele falou aqui em carros antigos, né? Que ele parou lá para ver uns carros antigos lá na PRF, né? Lembrando que ele gosta de carro antigo, acho que tem pelo menos 2. Dois, né? E é harleiro também. Tem umas motos bonitas lá, antigas, né? Esse dia eu andei numa deles lá. Ah, é? Fizeram um evento lá, eu falei, deixa eu dar uma volta nessa Harley aí. Então foi bom. O deputado anda de moto, falei, desde criança. Deputado, médico e por 5 minutos foi polícia também. Lembrando aqui que, embora haja uma diferença aí de experiência de vida dos dois, né? Mas são renovação na política os dois. Ele está no 2º mandato de deputado federal e ele está no 1º de prefeito. Exatamente. Precisamos ter sempre essa atenção na hora de votar, né? Porque quando a gente... e aí eu parabenizo os dois por entrarem no mundo da política, porque quando a gente fica omisso, só reclamando, só vendo os problemas acontecer e não aceita o desafio de participar da mudança, a gente começa a fazer parte do problema. Então, quando você encara esse desafio, que é um desafio imenso, gente. Gente, pedir voto é um desafio. Ouvir as pessoas, ouvir os problemas, que são muitos, e você não consegue resolver todos, é um desafio imenso. E vocês se disponibilizam a entrar para esse campo de batalha tão grande. Eu aprovei um projeto de lei, estava até olhando aqui agora, está em todas as mídias, no Brasil inteiro. É uma reivindicação antiga, né? Recebemos críticas, mas foi aprovado, já foi sancionado pelo presidente, que é a venda de medicamentos em supermercados através das farmácias, no espaço físico dentro do supermercado. Não é você ir lá pegar na gôndola determinado produto, não, vai ter uma farmácia dentro dos supermercados. Porque nem todos os municípios do Brasil possuem farmácia em determinados municípios, né? Mas tem um supermercado. Então você pode montar aquela estrutura com o farmacêutico presente, tudo certinho, dentro do supermercado. Quer dizer, foi um avanço muito grande, né? Eu que faço parte de 2 frentes parlamentares, do empreendedorismo, do livre mercado e agora de ambiente de trabalho. Então, você tem uma ampliação do seu conhecimento, que é uma coisa assim, impressionante, né? E a gente tem toda semana lá em Brasília, almoço, né, conjunto, com essas situações. E também sou presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, tanto da saúde quanto da primeira infância. Então, quer dizer, eu soube aproveitar muito o meu mandato, né, então, como deputado, trabalhando nesse sentido aí. Bom demais, uma honra receber vocês aqui. Zarur, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço essa surpresa que eu tive hoje, né, de ser convidado na apresentação. Um grande prazer falar com essas 2 feras aí, da política e da medicina. Doutor Lucas, um prazer te receber. Muito obrigado por participar do Papo de Prefeito.
Não, eu que agradeço, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Agradecer aí mais uma vez todo o pessoal, né, da AGM, na pessoa ali do Zé Délio, grande parceiro nosso. Agradecer mais uma vez a todos que nos assistem, né? Agradecer ao meu grande ídolo, médico. Eu brinquei com ele ali hoje, eu vou fazer entrevista com o meu R+, que na medicina a gente vai, né? Depois que você forma, é R1, R2, R3, o Zacarias já está lá no topo, a gente está conversando aqui. Mas sempre que tiverem, né, essa oportunidade, a gente vai estar à disposição e agradeço mais uma vez pelo convite. Doutor Zacarias, agradeço a sua participação, agradeço por olhar para os municípios, por apoiar a AGM e estar ao nosso lado nesse desafio de defesa do municipalismo. Muito obrigado, né? Eu que agradeço, honrado aqui com esse bate-papo aqui com vocês e estamos sempre às ordens, né? Em Brasília, atendendo os municípios, né? Um grande abraço ao Zé Délio, ao Paulo Vitor, né? São da AGM. E eu tenho ajudado também esses dois municípios aí, né? Tanto Jaraguá quanto Hidrolândia. Então é isso aí, ó, pessoal. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Esperamos que o senhor continue nos servindo a população do estado de Goiás no parlamento, na política e também nunca deixou, é importante lembrar disso, nunca deixou o consultório médico. Nunca. Continua atendendo a população no consultório médico, no exercício da medicina. Principalmente no serviço público. Exatamente. Esse é o Papo de Prefeito. O podcast que foi criado pela AGM para dar voz aos municipalistas. É o maior canal de municipalismo do centro-oeste do país. Agradeço a você, porque é graças à sua participação que nós passamos dos milhões de visualizações logo na largada do projeto, quando a gente ainda estava nos primeiros passos, você aderiu a essa causa. Então, muito obrigado. Te peço que continue nos assistindo no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no Spotify, no nosso site papodeprefeito.com.br e, claro, siga também os canais da AGM. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM.